estequiometria ou cálculo estequiométrico, né? Basicamente, nós vamos usar as equações químicas balanceadas para prever quanto de produto se forma a partir de uma certa quantidade de reagente. Ou quanto de um reagente você precisa para consumir um outro reagente, por exemplo. A gente vai ver rendimento de reação, reagente em excesso, estequiometria de solução. Esse é um assunto super importante sobre vários aspectos, como, por exemplo, análises químicas. Tem um livro que está lá no meu site, né? Um livro não, é um apêndice, seria como se fosse um capítulo antes de todos os outros capítulos do livro de Fundamentos de Química do Atkins. Então ele está lá no meu site, que, aliás, deixe-me ver aqui se ele está com as respostas. Eu vou entrar aqui, aula, ver aqui, pronto, aqui está. Então, tá aqui, capítulo, acho que sim, cálculo estequiométrico Atkins e gabarito estequiometria. Então isso aqui é importante. Depois eu vou selecionar os exercícios que vocês podem fazer e vocês aí conferem com o gabarito. Então você já tem aqui o material. Agora vamos lá, né? Então seguindo a mesma anotação, né? Eu acho um pouco estranho isso aqui, mas tudo bem. Aqui você tem a equação química balanceada da reação de síntese da amônia. Então você tem aqui que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Então ele usa esse símbolozinho aqui. Os livros modernos trazem coisas modernas. Esse símbolozinho aqui que é lido como quimicamente equivalente a. Acho um pouco estranho, mas tudo bem. Então aqui, de acordo com a equação balanceada, 1 mol de nitrogênio é quimicamente equivalente a 3 mols de hidrogênio. 1 mol de nitrogênio é quimicamente equivalente a 2 mols de amônia. Eu prefiro trabalhar com os fatores estequiométricos, né? Fatores estequiométricos. Então, fatores estequiométricos, por exemplo, eu posso pôr aqui, ó, número de mols de H2 sobre número de mols de N2. H2, N2 estão aqui 3 sobre 2. Mas acho que é melhor a gente fazer exercício para vocês entenderem o uso desses fatores estequiométricos. É possível que muitos de vocês não tenham aprendido cálculo estequiométrico no ensino médio, como foi o meu caso. Tudo bem. E é possível que muitos tenham aprendido usando regra de 3. Nós não usaremos regra de 3 aqui, porque há várias situações em que regras de 3 não funcionam. Além disso, você fica com, digamos assim, o seu pensamento engessado se você se acostuma com regra de 3. Então, melhor é ir trabalhar com fatores estequiométricos. Isso vai facilitar o seu aprendizado no futuro, quando você tiver problemas mais complexos. Então, vamos resolver isso aqui, né? Como é que a gente trabalha com cálculo estequiométrico? Deixa eu dar uma aumentada aqui na letrinha. Opa, a coordenação aqui tá meio ruim. Joia. Então, nós vamos começar com predições mol a mol. Quer dizer, você tem lá uma substância que foi dado o número de mols, e aí você deseja saber o número de mols de uma outra substância. E você vai calcular isso usando o fator estequiométrico.
E esse fator estequiométrico é baseado na equação química balanceada. Então, veja o que nós temos aqui. A equação química balanceada da síntese da amônia. Então, está aqui. Que quantidade de amônia é produzida a partir de 2 mols de hidrogênio? Então, a amônia seria, nesse sentido, a substância desejada. E como eu já sei o número de mols de nitrogênio, isso aqui seria a substância dada. Bom, então nós vamos montar aqui o fator estequiométrico, ou razão estequiométrica, se você preferir. Fator estequiométrico. Que é basicamente um espelho da equação química balanceada. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e pôr o número de mols da substância desejada no numerador, número de mols de NH3, número de mols da substância dada no denominador. Aí repare que na frente da amônia tem o número 2. Na frente do hidrogênio tem o número 3. Então, esse é o fator estequiométrico. O fator estequiométrico está dizendo simplesmente que a equação química balanceada diz que a amônia é formada na razão de 2 mols para cada 3 mols de hidrogênio consumido na reação, considerando que você tenha nitrogênio suficiente para consumir os 3 mols de hidrogênio, né? Então você quer saber o número de mols de amônia. Então você vai passar o número de mols de hidrogênio multiplicando. Então o número de mols de NH3 vai ser 2 sobre 3, que multiplica pelo número de mols de hidrogênio. Então, 2 sobre 3, que multiplica por 2 mol, né? 2 mols aqui que você tem. Então, isso aqui vai dar 1,33 mol. 1,33 mols. Sabe que antigamente dizia-se que não se colocava plural em mol. Mas enfim, né? Do jeito que for, tá valendo, né? Fazendo certo aí a continha. Vamos ver outro exemplo aqui de cálculo estequiométrico, trabalhando com fatores estequiométricos. Então você tem uma reação aqui, que é uma reação de combustão. Você tem o etano reagindo com o oxigênio para produzir dióxido de carbono e água. Então, primeiro passo, a gente faz o balanceamento. Repare que do lado esquerdo você tem 2 carbonos. Então, 2 carbonos do lado direito. 2 carbonos do lado esquerdo, 2 carbonos do lado direito. Você tem 6 hidrogênios. Coloco o número 3 aqui. 3 vezes 2, 6. Do lado direito, eu já tenho todos os coeficientes estequiométricos colocados. Então, eu contabilizo o oxigênio, né? 2 vezes 4, ou desculpe, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então aqui, 7 sobre 2. Há quem não goste de frações como coeficientes estequiométricos. Na verdade, não faz diferença nenhuma usar a fração aqui para cálculo estequiométrico. Lá nas equações químicas, lá no meu sistema, eu pedi para não colocar frações, porque da forma como está configurado ele não reconheceria. Mas aqui não faz diferença. Mas vou eliminar a fração aqui multiplicando tudo por 2. Então eu vou ter aqui o número 2. Aqui eu vou ter o número 7, simplesmente.
nem precisava pôr esse 7 aqui. Aqui, 4, e aqui 6. Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, eu multipliquei por 2 os coeficientes para eliminar a fração. Porque há autores de livros, na verdade, a maioria deles que não usam frações aí como coeficientes estequiométricos. Ponto. Então, tá aí. Então, continua balanceada. Você multiplicou os dois lados pelo mesmo número, ó. 4 carbonos, 4 carbonos, 12 hidrogênios, oxigênio tem 6 mais, deixa eu me ver aqui, 6 mais 8, 14, e aqui 14, né? Quantos mols de água são produzidos quando 3 mols de oxigênio reagem? Então, ele quer saber a quantidade de água produzida. Logo, a água é a substância desejada. Então, aqui eu ponho o número de mols de H2O. A substância dada é aquela que ele deu a quantidade. Acho que você já tem a quantidade aqui de oxigênio. Então, o número de mols de O2. Então, isto aqui, olhando aqui pela equação balanceada, você tem o número 6 na frente da água, você tem o número 7 na frente do O2. Então, o fator estequiométrico diz o mesmo que a equação química balanceada diz. A água é formada na razão de 6 mols de água para cada 7 mols de oxigênio consumidos. Então você tem aqui número de mols de H2O igual 6 sobre 7, 6 sobre 7 vezes o número de mols de O2, né? Eu passei o número de mols de O2 multiplicando. Então, eu vou ter aqui 6 vezes 3 mol sobre 7. Não é isso? Então, na frente da água aqui na equação balanceada tem o 6, na frente do oxigênio tem o 7. Então, o número de mols de água vai ser 6 sobre 7 número de mols de O2. Então, isto vai dar 6 vezes 3, 18. 18, que eu divido por 7. 18 por 7, não é isso? 3 vezes 6 é 18, né? E isso dá, então, 2,57 mols. Lembrando que a minha calculadora virtual tem essa bruta tela aqui, essa tela gigante. E é justamente para vocês conferirem as contas enquanto eu estou fazendo, né? Porque eu posso cometer alguma mancada aqui em algum momento. E aí vocês têm que estar de olho, né? Sabe como é que é, né? Joia, né? Na verdade, de vez em quando eu troco uma tecla por outra na calculadora, com o objetivo de verificar se vocês estão atentos. Sem usar uma calculadora, estime a quantidade de bromo em mols, que pode ser obtida de 0,3 mols de dióxido de cloro. Então, se eu quero saber a quantidade de bromo, o bromo é a substância desejada. E se eu tenho a quantidade aqui em mols do óxido de cloro, essa é a substância dada. Então, a substância desejada vai no numerador, número de mols de bromo, sobre número de mols de ClO2. Então, estou montando o fator estequiométrico. Na frente do bromo, eu tenho o número 1. A equação já está balanceada. Na frente do ClO2, eu tenho o 6. Então, o número de mols de bromo vai ser 1/6 do número de mols de ClO2. Então, ele pediu para não usar a calculadora, né? Podia até fazer de cabeça, mas não vou fazer.
aqui você tem 0,3 mols do ClO2. Então, eu acho que isso aqui, sem usar a calculadora, vai dar 0,050 mol. Então, tá aí. Deixa eu me ver aqui. Vamos tocar em frente agora. Joia, outra aqui. Esses problemas, a maioria deles que nós estamos resolvendo, foram tirados aí desse apêndice do livro de Fundamentos de Química do Atkins que está disponível para vocês. Então, L2, vocês podem procurar lá o L2 que vocês acham. Vejamos aqui. Então, sem usar a calculadora, estime a quantidade de cloro em mols que pode ser obtida a partir de 0,75 mols de hidrazina através dessa reação. Então, se você quer saber a quantidade de cloro é a substância desejada. Então, o número de mols de cloro no numerador, e você tem a quantidade aqui de hidrazina, N2H2. Então, esta é a substância dada. Então, vai no denominador. Número de mols de N2H4, na verdade. Então, lá pela equação balanceada, na frente do cloro tem o número 2, na frente da fórmula da hidrazina tem o número 3. Então, o número de mols de cloro é igual a 2 sobre 3, número de mols de N2H4. Então, 2 sobre 3, que multiplica por 0,75. Ele pediu para não usar a calculadora. Deixe-me pensar, 0,75 dividido por 3 é 0,25, que quando multiplicado por 2 dá 0,5. Meio mol aqui, né? Joia, né? Então, quem aprendeu regra de 3 em cálculo estequiométrico, esqueça. O correto é não usar a regra de 3. Nós chegaremos a situações, vocês vão ver, em que a regra de 3 não funciona de forma alguma. Joia, né? Então, mais probleminhas de cálculo estequiométrico, né? Eu acho que eu já passei uma playlist para vocês, tem várias aulas de cálculo estequiométrico. Agora nós faremos as predições massa a massa. Então aqui tem digamos assim, o algoritmo. Deixa eu puxar para cá. Então, o algoritmo aqui. Digamos que você tem uma certa massa do reagente A e você deseja calcular a massa do produto B que será formada. Então, o primeiro passo é você transforma a massa do reagente A em número de mols do reagente A. Depois você usa o fator estequiométrico para achar o número de mols do produto B. E então você transforma o número de mols do produto B em massa do produto. Então, assim, não tem erro. Se vocês não entenderam a explicação, é sempre melhor a gente resolver exercício para que fique claro. Deixa eu puxar isso para cima. Então, vou puxar aqui o exercício também um pouco para cima. Então, tá aqui. Vamos ver. Metano mais oxigênio reagem formando CO2 e água. Isso é uma reação de combustão. Então, primeiro passo, nós precisamos balancear a equação química. Algumas equações são dadas balanceadas, outras não, né? Então você tem um carbono aqui. Opa, isso aqui sempre aparece para me atrapalhar. Um carbono aqui. Hidrogênio, você tem 4, então tem que pôr o 2 aqui. Do lado direito eu tenho 2 mais 2, 4 oxigênios, então 2 aqui. Detalhe importante,
a gente precisa do número de mols da substância dada, que é o metano. Então, vocês precisam lembrar como calcula o número de mols, né? Isso é fundamental. Então, o número de mols é igual a massa que divide pela massa molar. Então, você tem aqui a massa molar do metano, CH4. Vou aproximar, tá? Carbono é 12, hidrogênio 1, então aqui está 16. 16 gramas por mol. Então, 16 gramas por mol, né? Massa molar. A massa é 8,32, então o número de mols de metano, CH4, vai ser 8,32 gramas, que divide por 16 gramas por mol. Então, vamos fazer aqui na calculadora. Puxar um pouquinho para a esquerda aqui. Ligar a calculadora. 8,32 dividido por 16. Então, 0,52 mol. Isso aqui é só o começo. Na verdade, nem começou a resolver o exercício. É a preparação. Então, você tem aqui, ó, a reação de combustão do metano. Aí tem lá, se 8,32 gramas de metano reagir, quantos gramas de oxigênio serão usados? Então, essa é a questão A. E aqui a questão B. Então, vamos lá. A gente tem aqui a substância dada. Substância que nós conhecemos o número de mols, que é metano. Então, vamos resolver o A. Resolvendo o A, montando o fator estequiométrico. No numerador, você tem que ter a substância desejada, é aquela que você deseja saber a quantidade. Então, o número de mols de oxigênio, aqui eu divido, embaixo eu ponho a substância dada, que é o metano, CH4. Então, oxigênio é a substância desejada, aquela que você deseja saber a quantidade. Metano é a substância dada, aquela que te foi dada a quantidade. Então, pela equação balanceada, você tem na frente do oxigênio 2, na frente do metano 1. Já está na cara ali que o número de mols de oxigênio consumido é igual a 2 vezes o número de mols de metano consumido. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 0,52, né? Ali o 0,54, 0,52. 0,52 mol. Logo, o número de mols de oxigênio vai ser igual a 1,04 mol. Então você tem aqui, ó, número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então a massa vai ser número de mols que multiplica pela massa molar. Então vamos lá. A massa de oxigênio vai ser o número de mols, 1,04 mol, que multiplica pela massa molar do O2, 32 gramas por mol. Então, vamos fazer a continha aqui. Se você quiser, você faz de cabeça. Então, isso aqui vezes 2, vezes 32. Isto, né? Então, 33,28 gramas de oxigênio. Oxigênio reagem com 8,32 gramas de metano. Agora, podemos fazer o exercício B. B. Quantos gramas de CO2 e de água são formados? Então, vamos lá. O B é um pouquinho maior, mas nada que aumente a complexidade. Então, quer saber quanto de CO2 é formado. Olha, repare que você tem um 1 aqui, e aqui você tem um 1. Então, você não precisa nem montar um fator estequiométrico. Você já sabe que o número de mols de
CO2 formados na combustão do metano é igual ao número de mols de metano que participaram da combustão, ou seja, 0,52 mol. Aí usando isso aqui, né, a massa é o número de mols vezes a massa molar, então a massa do CO2 é igual ao número de mols, 0,52 mol, que multiplica pela massa molar do CO2, que é 44 gramas por mol. Então vamos lá. Vamos ver. Ponto 52 vezes 44. Então 22,88. 22,88 gramas de CO2. Agora, olhando para a equação aqui, ele quer saber agora quanto de água é formado, né? Olha só, tem um 2 na frente da água, tem um 1 na frente da substância dada, que é o metano. Então, você pode procurar assim, que o número de mols de água formado é igual 2 vezes o número de mols de metano, CH4. Ou seja, 2 vezes 0,52 mols, 1,04 mol. Aí você usa aqui, né? Massa de água vai ser igual o número de mols de água, 1,04 mol, que multiplica pela massa molar, que é 18 gramas por mol. Então vamos fazer isto na calculadora. 1,04 vezes 18. 1,04 vezes 18, isso, né? Então, 18,72 gramas de água. 18,72 gramas de H2O. Joia, né? Vamos lá, né? Tocar em frente aqui. Cálculo estequiométrico, fundamental aprender. Todo ser humano precisa aprender cálculo estequiométrico. Deixe-me ver se eu resolvo esse ou se eu resolvo outro. Acho que vou resolver outro mais visível nesse momento aqui. Depois eu volto àquele se tivermos tempo. Então aqui, deixa eu puxar para cima. Pronto, essa equação também está aqui, né? Joia. Se bem que não precisa letra tão grande, eu acho. Acho que vocês devem estar enxergando razoavelmente bem. Pronto, vou diminuir só um pouquinho esta letrinha aqui. Joia. Tá aqui. Pronto, né? Então tá aí. A combustão de um hidrocarboneto produz água e dióxido de carbono. A densidade da gasolina é 0,79 gramas por mililitro. Suponha que a gasolina está representada pelo octano, C8H18, para o qual a reação de combustão foi dada aí, balanceada já. Calcule a massa de água produzida na combustão de 3,8 litros de gasolina, 1 galão de gasolina. Pois é, né? Primeiro, vamos pôr algumas coisas aqui que vão nos ajudar. A massa molar do octano, que é o C8H18, vou pôr aproximado, eu não vou pegar as massas exatas aqui, porque a gente não está fazendo coisa... Enfim, né? Não deveria, né? Mas ao invés de usar 12, devia usar o valor exato da massa do carbono. Mas hoje vamos pegar aproximado. Só por curiosidade, vamos ver aqui a tabela periódica, né? Certo? Ó, a massa, você tem a massa, a rigor, deveríamos
pegar a massa exata do carbono, 12,01. Mas eu vou arredondar esse 12,01 para 12. E o 12,008 vou arredondar para 1. Ou melhor, o 1,008 do hidrogênio vou arredondar para 1. Mas é aproximado aqui. O erro não vai ser muito grande, vai ser, na verdade, muito pequeno. Então você tem 8 carbonos no octano. Então 8 vezes 12. Mais, são 18 hidrogênios, então somo aqui 18. E aí dá 8 vezes 12, né, tá certo? Mais 18, 114, se eu tiver feito corretamente a conta. Veja aqui o visor, né? 8 vezes 12, são 12 carbonos, 18 hidrogênios, né? Então 114 gramas por mol. A gente tem que ter o número de mols desse C8H18. O número de mols é a massa sobre a massa molar. Qual é a massa do octano? Dá para a gente calcular. Ele não deu explicitamente, mas dá para calcular. Ele deu a densidade, e a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Ele deu a densidade e deu o volume. Então, a massa é igual a densidade que multiplica pelo volume. Logo, a massa vai ser igual a densidade, que é 0,79 gramas, vou por aqui embaixo, gramas por ml, por questões de espaço, tá? Que multiplica pelo volume. Como a densidade foi dada em gramas por ml, como a densidade está em gramas por ml, devo utilizar o volume em ml. Então, 3.800 mililitros. Então, a massa aqui vai ficar, vamos lá, cadê minha calculadora? Está 0,79 vezes 3.800 mililitros, né? Acho que é isso, né? Igual 3.002 gramas. 3.002 gramas. Só que eu preciso do número de mols do C8H18. Então eu preciso dividir isso pela massa molar, que é 114. Então vamos lá. Eu venho aqui e divido por 114. Isso dá 26,33. 26,33 mol. Bom, ele quer saber a quantidade, a massa de água produzida. Então já a substância dada é aquela que nós sabemos a quantidade, a substância desejada é aquela que desejamos calcular a quantidade. A substância desejada é a água. Então, o número de mols de água sobre o número de mols da substância dada, que é o C8H18. Na frente da água tem o 18. E aqui tem o 2. Então, você nem precisaria montar isso aqui, olhando aqui, você já disse que o número de mols de moléculas de água produzidas vai ser igual a 9 vezes o número de mols de C8H18. Então já tem o número de mols de C8H18 aí, né? No meu display. Então eu multiplico isso por 9. Então dá 237 mols. 237 mol. Aí você sabe que a massa é igual ao número de mols que multiplica pela massa molar, então já vou fazer direto aqui. Então você tem aqui massa da água igual ao número de mols vezes a massa molar da água. Massa molar da água é 18, então vezes 18. Isso dá 4.266 gramas. 4.266
gramas de H2O. Digamos que você queira saber o número de mols de CO2. Vamos fazer diretão aqui o número de mols de CO2. Olha só, CO2, está vendo 16 aqui na frente? Está vendo 2? É o número de mols de CO2 formado na combustão. O número de mols de CO2 formado na combustão é igual a 8 vezes o número de mols de octano. Então, o número de mols de CO2 vai ser 8, que multiplica por 26,33. Então, isso vai dar 210,64. E aí a massa do CO2 é o número de mols vezes a sua massa molar, que é 44. Então, eu já tenho aqui o número de mols, multiplico isso por 44. Então, aqui deu 9.268,16. 9.268,16 gramas de CO2, né? Bom, vamos fazer mais exercíciozinhos, né? Então, cálculo estequiométrico, você aprende a fazer fazendo, né? Deixa eu ver aqui se eu acho os exercícios do Atkins. Deixa eu ver aqui. Atkins, estequiometria. Eu não sei porque meu computador se atrapalha tanto em encontrar essas coisas. Não achou não, deixa pra lá. Mas enfim, vocês procuram lá os exercícios, ou eu mando para vocês amanhã a sequência de exercícios para vocês fazerem e façam, e confiram os resultados, que é importante. Então, vamos lá, vamos fazer essa outra aqui. A reação de Sabatier usa hidrogênio para gerar água a partir de resíduos de dióxido de carbono na estação espacial. Então, a reação aqui você tem como reagentes dióxido de carbono mais hidrogênio, produzindo metano mais água. O hidrogênio é estocado com esta densidade, 0,07 gramas por ml. Que massa de água pode ser produzida por 2 litros de hidrogênio? Primeiramente, eu sei que todo mundo sabe, mas lembra que a massa molar do H2 é 2 gramas por mol. E você tem lá que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, primeiro você precisa saber a massa do hidrogênio, que é a sua substância dada. Então, você tem aqui, ó, densidade igual massa sobre volume. Logo, a massa é igual a densidade que multiplica pelo volume. Então, vamos substituir. Massa vai ser a densidade 0,070 gramas por ml. O volume, 2 litros, eu tenho que pôr em ml também. 2.000 ml. Então, deixa-me pensar aqui. 40. Eu acho que isso vai dar 140 gramas, não dá? Massa de H2 igual a 140 gramas. Confere aí, por favor. Veja se eu estou conseguindo fazer alguma coisa. Tá certo, sim. Obrigado. E aí você divide pela massa molar, que é 2. Então, o número de mols de hidrogênio, que é a substância dada, é 2 mol. Agora, vamos lá. A reação de Sabatier usa hidrogênio para gerar água a partir de resíduos sólidos de dióxido de carbono na estação espacial. Então você tem a equação balanceada. O hidrogênio é estocado como um líquido
de densidade 0,07 gramas por ml. Que massa de água pode ser produzida na reação com 2 litros de hidrogênio? Professor, eu acho que o número de hidrogênio é 70, você colocou 2 mols. Ah, isso mesmo, 70, é isso que eu tinha falado. Eu estava checando aí se vocês estavam atentos. Isso aí faz parte do meu repertório de ferramentas didáticas. Bom, então, agora vamos lá, né? Ele quer saber a massa de água, né, formada. Olhando aqui, ó, para cada 4 mols de hidrogênio, você tem 2 mols de água. Então, água é a substância desejada. Então, você tem número de mols de H2O sobre número de mols de H2, vai ser, na frente da água tem o 2, na frente do hidrogênio tem o 4. Então, aqui você tem 1 meio. Então, o número de mols de água é igual a 1 meio do número de mols de hidrogênio consumido. Então, 70 dividido por 2, 35 mol. E aí você multiplica, então, o número de mols de água pela massa molar. Então, você vai ter aqui a massa da água. Então, vamos ver lá. Você tem 35, que multiplica por a massa molar da água é 18. Então, fica 630 gramas. 630 gramas. Joia. Tem mais exercício aqui que eu posso fazer. Esse exercício, esse aqui não tem nada de dificuldade. A única coisa é que você tem que ler. O que pode ser difícil para algumas pessoas que não têm o hábito de ler. Então vamos lá. Cálculo da massa de produto pode ser obtida de uma dada massa de reagente. Então isso é um exemplo também tirado do livro de Fundamentos de Química do Atkins. Suponha que você esteja envolvido no projeto de uma siderúrgica. Diante da preocupação com o impacto ambiental do projeto, você precisa conhecer não apenas a quantidade de ferro que pode ser extraída do minério utilizada, como também a quantidade de dióxido de carbono produzida na extração. Você realiza alguns experimentos em laboratório para saber mais sobre o processo. Olha, enquanto eu ler esse item A, eu já vou escrevendo a equação química baseando-se na minha leitura. Que massa de óxido de ferro 3, presente no minério de ferro, Fe2O3, é necessária para produzir 10 gramas de ferro, ao ser reduzida por monóxido de carbono ao metal ferro e ao gás dióxido de carbono em um alto forno. Então aqui você tem CO2. Isso é uma reação de oxirredução. Será que a gente consegue resolver, balancear por tentativas? Então vejamos, eu tenho 2 ferros aqui. Vou usar outra cor aqui. Não sei se a gente consegue, vamos ver. 2 ferros. 2 ferros. 3 oxigênios. Acho melhor eu colocar aqui 2 aqui e 4 do outro lado. Vamos ver se eu consigo resolver sem oxirredução. 4 ferros. Oxigênio. 2 vezes 3, 6. Eu ponho 3 aqui. Não funcionou não, porque depois eu vou ter que colocar 3 aqui, aí o número de oxigênios vai mudar de novo. Então, melhor fazer por oxirredução. Talvez até dê por tentativa, mas no meu estado de espírito hoje não vai funcionar. Então, o NOx do ferro aqui é mais 3. Do carbono aqui é mais 2. Do ferro aqui vai a 0 e aqui mais 4. Então, ferro sofreu uma redução, onde o NOx foi de 3 para 0. Então, a variação do NOx foi 3. Só que eu devo multiplicar por esse índice 2. Então, 2
Isso dá 6. O CO sofreu uma oxidação, o carbono aqui sofreu oxidação. A variação foi 2. Posso simplificar aqui. Então aqui 1 e aqui 3. Esse 3, que seria a variação do NOx do ferro, vai na frente da fórmula que contém carbono. E esse 1 vai na frente da fórmula que contém ferro e tem maior índice. Então põe 2 aqui. E agora, tá certo isso? 1 aqui. O 3 Falta aqui. balancear o dióxido de carbono, professor, agora fica certo. Certo. Será que tá certo agora? 3 oxigênios, mais 3 oxigênios. 6 oxigênios, né? Acho que tá certo. Então agora podemos tocar em frente aqui. Deixa eu apagar aqui essa, só para deixar a equação balanceada, coisa mais limpa. Então, né, até onde eu me lembre, a massa molar do ferro é 55,84. Você pode procurar na tabela periódica. Deixa eu pegar um espaço aqui. Então, deixa eu ver aqui. Então eu vou já de cara colocar aqui as massas molares. Então, a massa molar do ferro é 55,84 gramas por mol. A massa molar do óxido de ferro, aqui, Fe2O3, do óxido de ferro 3, vai ser, vamos fazer aqui, 55,84. São 2 ferros, né? Mas são 3 oxigênios, 3 vezes 16. Então, sim, 4. Deixa eu ver aqui se eu pus tudo certo aqui. Acho que tá, né? Deixa eu. 159,68, eu faço de novo a conta. 159,68 gramas por mol. Então vamos lá. Vou fazer de novo a conta aqui, né? Então, no óxido de ferro 3 você tem 2 ferros. Então 2 vezes 55,84. Mais você tem 3 oxigênios. 3 vezes 16. Então isso dá 159,68. Isso mesmo. Veja que ele deu aqui a massa de ferro. A massa de ferro. Então a substância dada é o ferro. Número de mols de ferro vai ser, olha a massa de ferro, 10 gramas. Você divide pela massa molar. Então, 10 dividido por 55,84. Então isso deu 0,180, arredondando, 0,180 mol de ferro. Então vamos reler aqui o item A. Que massa do óxido de ferro 3, presente no minério de ferro, é necessária para produzir 10 gramas de ferro, ao ser reduzida por monóxido de carbono ao metal ferro e ao dióxido de carbono em um alto forno? Joia, né? Então ele quer saber alguma coisa sobre o óxido de ferro 3. Então, o número de mols do Fe2O3, a substância dada é o ferro, a substância desejada é o óxido de ferro. Então aqui, na frente do óxido de ferro tem o número 1, na frente do ferro tem o número 2, na equação balanceada. Então, o número de mols de Fe2O3 é igual a 1 meio do número de mols de ferro. Então, 0,180 dá 0,090 mol. E aí, ele quer saber a massa do óxido de ferro. Massa do Fe2O3
2O3 é a sua massa molar vezes o 0,090. Então, vamos lá. 0,090 vezes 159,68. Isso, né? Então, isso dá 14,37, arredondando. 14,37 gramas do óxido de ferro 3. Que massa de dióxido de carbono será liberada? Certo, né? Dióxido de carbono. Olha só, eu vou facilitar a nossa vida aqui. No item B, eu calculei o número de mols do óxido de ferro, tá vendo aqui, ó? E ele quer saber quanto de seu... Eu já tenho o número de mols do óxido de ferro, então eu não preciso trabalhar só com o número de mols de ferro aqui, como no item A. Então, ó, ele quer saber a massa do dióxido de carbono. Eu posso olhar para a equação balanceada e dizer o seguinte, olha, o número de mols de CO2 formado é 3 vezes o número de mols do óxido de ferro consumido. Eu já sei o número de mols do óxido de ferro agora. No item A eu calculei. Que é 0,09, então aqui, multiplico por 3. 3 vezes 9 é 27, é? 0,27 mol. E aí eu multiplico isso pela massa molar do ferro. E para ter a massa, ou massa molar do ferro não, massa molar do dióxido de carbono, para ter a massa do dióxido de carbono. Então a massa CO2 vai ser 0,270 vezes 44. Então, ponto 270 vezes 44 gramas por mol. Então isso deu 11,88 gramas. 11,88